Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Alves e nós estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo, nós vamos criar uma tela bônus, que é uma tela onde você poderá acompanhar os chamados sem a necessidade do arraste solta. Algumas empresas não permitem instalação de componentes externos e aí com essa tela você vai conseguir utilizar essa aplicação mesmo sem a instalação do PCF. Então, já deixei aqui a nossa tela pronta, tá? O layout da tela pronta. Já fizemos isso no vídeo passado. Então, se você não assistiu, assiste lá. Nós temos o vídeo com a criação de todo esse layout. E nesse vídeo, nós vamos criar aqui a nossa visualização de chamados sem a utilização do PCF. Mas antes de começarmos, não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí. Na medida do possível, vou estar respondendo vocês e isso ajuda o canal a crescer e levar esse conteúdo ainda mais longe. Então, sem mais delongas, vamos aqui criar a nossa tela. Então, pessoal, aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é inserir uma galeria. Então, vou pegar aqui uma galeria. Opa, acabou não digitando aqui. Vou pegar aqui uma galeria. Eu vou escolher aqui a galeria vertical em branco. Vou ajustar ela aqui. Vou deixar ela até um pouquinho mais para baixo. Depois a gente ajusta com mais detalhe. Vou deixar mais ou menos deste tamanho. Nós vamos iniciar aqui dentro da nossa galeria, tá? Então, nós temos aqui a galeria toda. Dentro do item aqui da nossa galeria, eu vou inserir um container. Então, esse vai ser a nossa primeira etapa. Vou inserir um container. Este container, ele vai fazer o papel daquele, como se fosse aquele quadrinho de pop-up que nós utilizamos. Então, vou deixar ele aqui um pouquinho menor, para ele poder dar aquele efeito da sombra projetada. Aqui, já vou deixar ele na cor branca, então aqui do lado esquerdo já vou selecionar, do lado direito, perdão, já vou selecionar aqui a cor branca. Vou selecionar também o semi-bolt e o raio de borda. Vou colocar aqui como 15 para ele dar essa borda arredondada. Então nós já temos aqui o nosso, como se fosse o nosso quadrinho que nós temos lá no arrasta e solta. Vou jogar ele aqui um pouquinho para frente, vou colocar ele aqui no X10, ó. Então já deu uma distanciada aqui mais ou menos igual das bordas. E aqui dentro do container agora, nós vamos inserir os nossos elementos. O primeiro elemento que eu vou inserir aqui vai ser uma imagem. Então eu vou inserir aqui uma imagem. Essa imagem vai ser a foto do nosso desenvolvedor. Então o tamanho dele aqui eu vou deixar 40 por 40, 40 de largura e 40 de altura, para que ele fique quadrado. E agora, no raio de borda, eu vou modificar de 0 para 255, deixando ele arredondado. Então, nós já temos ele aqui arredondado. Vou inserir agora os nossos rótulos de texto, as nossas labels, que vai ser o nome do desenvolvedor, Ctrl C, Ctrl V. Nós vamos ter aqui também, vou só diminuir um pouquinho a altura, nós vamos ter aqui também o número do chamado, nós vamos ter o título do chamado, a nossa prioridade e nós vamos ter a anotação, que são as observações, né? Vou subir ele um pouquinho aqui, vou selecionar todos, clico com o direito, distribuir verticalmente e ele já está alinhado. Como a ideia aqui embaixo, eu não vou criar nesse vídeo porque nós já criamos, tá? Mas eu vou deixar o botão do editar e do detalhes, então eu vou deixar isso aqui um pouco maior, tá? Para ele não ficar tão apertado. Então vou clicar aqui dentro do item da nossa galeria. Deixa eu só pegar ele aqui, galeria. Vou clicar aqui para editar e aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Pronto, aqui já cabe nossos dois botões. Então já vamos inserir ele aqui também. Então vou inserir aqui o botão. Vou utilizar o botão convencional, não vou utilizar o botão moderno, porque o botão moderno ele não dá para a gente algumas opções ali, como uma cor personalizada, então não vou utilizar ele. Vou deixar ele aqui pequenininho.
Ctrl C, Ctrl V e vou trazer o nosso outro botão para cá. Vou dar uma ajustada nele. Então nós vamos ter aqui o botão que seria o editar, né? Nós fizemos isso no outro vídeo, que é o botão editar. Vou diminuir aqui o tamanho da fonte, está como 15, vou deixar aqui como 11. A parte de baixo aqui, ó, o texto ele está muito colado embaixo. Acho que eu vou deixar até aqui como 10 ao invés de como 11 o tamanho da fonte, para ele ficar mais ou menos centralizado. E se necessário, nós podemos também ajustar aqui o espaçamento entre a parte superior e inferior. Então, poderia colocar aqui, por exemplo, 6 aqui para ele subir um pouquinho mais. Aqui a mesma coisa, vou até, já tenho o editar pronto aqui, vou copiar novamente, pronto, e aqui seria o nosso detalhes, então detalhes, só que o nosso detalhes nós utilizamos uma cor diferente, então vou utilizar aqui uma cor diferente, e aqui nós teríamos já mais ou menos aí o que seria o layoutzinho, né, do nosso chamado. Tem um item que nós vamos colocar aqui, eu vou até trazer, nós vamos colocar na verdade dos dois lados, então eu vou até trazer isso aqui mais ao centro, para que nós tenhamos espaço aqui para ter isso dos dois lados, tá? E o que eu vou colocar aqui vai ser um ícone, então vou inserir aqui um ícone. Vou colocar aqui um ícone qualquer, depois a gente altera. Então vou deixar ele mais ou menos aqui centralizado e aqui eu vou alterar o tipo do ícone. Então o ícone que eu quero é direita. Então vou colocar ele aqui, ó. Esse seria o ícone à direita. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V nele e vou trazer ele para cá. Aqui, deixa eu só alinhar com esse. Então alinhar a parte inferior, porque esse da esquerda estava acima, né? Então eu alinho a parte inferior. Vou jogar ele um pouquinho mais perto da parede esquerda ali, então vou colocar um X8 aqui. E esse aqui vai ser o nosso esquerda. Então nós já temos o ícone à direita, à esquerda. Para não ficar tão colado, nosso botão aqui do... Acho que eu acabei dando um Ctrl Z aqui, o nosso botão do detalhes acabou sumindo. Deixa eu colocar ele de volta aqui. Detalhes. Nós tínhamos deixado ele aqui na cor roxa, né? Então nós temos aqui basicamente a nossa carcaça aí dos nossos chamados. Eu vou tirar essa barra de rolagem, tá? Particularmente eu não gosto dessa barra de rolagem, até porque nós deixamos aqui embaixo, ó, um pedaço aparecendo, então isso já dá a experiência para o usuário de que tem mais itens abaixo, então não teria necessidade. E agora que nós temos aqui a nossa carcaça da nossa galeria, nós precisamos inserir a nossa lista de chamados. Então aqui no Items da nossa galeria, nós vamos inserir a nossa lista de chamados. Porém, nós precisamos de alguns dados aqui. Vou dar um zoom aqui para ficar mais visível para vocês. Nós precisamos de alguns dados aqui, que são os dados do desenvolvedor, para termos a imagem e termos também aqui o nome do desenvolvedor. Ah, Daniel, mas se você colocar somente a base de dados aí, você não dá para fazer um lookup aqui? Dá, pessoal. Poderia colocar aqui a minha base de dados, que seria a lista de chamados. Lista de chamados. E aqui, ó, ele já vai me trazer os chamados. E aí eu poderia fazer aqui dentro, por exemplo, um lookup da nossa lista de chamados. Então vou colocar aqui a lista de chamados, a lista de desenvolvedor, perdão. Lista de desenvolvedor está como desenvolvedores, aonde o ID seja igual o meu thisItem ID. E eu quero que ele me retorne da coluna desenvolvedor
o meu display name, ou seja, o nome do usuário desse item aqui. Então ele vai trazer aqui, ó, o nome do usuário. Então aqueles que têm o ID, ele vai trazer, ó, tá vendo? Então ele trouxe em alguns itens aqui o nome do usuário. Porém, isso aqui não seria uma boa prática, porque se você tem muitos itens, ele vai ficar fazendo muitos lookups, e isso vai sobrecarregar aí a sua aplicação. Então, como que nós podemos contornar isso aí? Aqui dentro da própria lista de chamados, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar para ele adicionar aqui, ó, adiciona add columns, adiciona uma coluna na minha lista de chamados. Como que vai se chamar essa coluna? Vou colocar aqui dados desenvolvedor. E o que eu quero dentro dessa coluna dados desenvolvedor? Eu quero exatamente aquele lookup, só que eu vou fazer aqui um lookup na minha lista desenvolvedores, aonde o ID seja igual ao ID desenvolvedor, ou seja, aqui eu não tenho desitem. E eu não vou pedir para ele me retornar nada em específico, ou seja, eu quero que ele me retorne toda a linha, né? Todo aquele registro. E repare que aqui, ó, em dados desenvolvedor, vamos achar a coluna aqui, ver se está por ordem alfabética. Ó, ele me trouxe um registro, ou seja, dentro desse registro eu tenho todos os dados daquela linha. E aí aqui, no lugar do nosso lookup, nós poderíamos simplesmente fazer aqui, ó, ID desitem, né? Dados do desenvolvedor. Então vou colocar aqui dados do desenvolvedor. Qual que é a coluna que eu quero? É a coluna desenvolvedor. Qual a propriedade dessa coluna? Porque nós estamos falando de uma coluna de usuário. Então lá dentro tem várias propriedades. É a propriedade display name, ou seja, me traz o nome do usuário que está dentro da coluna desenvolvedor. E aí aqui, já vou até copiar esse código aqui, pessoal. E aí aqui ele já me traz, ó, o nome do desenvolvedor. Ó, onde não tem, ele não trouxe nada. A mesma coisa nós vamos fazer aqui na imagem. Então eu vou colocar aqui, ó, desenvolvedor, qual que é a propriedade que eu quero? É a picture, que é a imagem, e ele me traz a imagem aonde eu tenho desenvolvedor cadastrado. Bacana, né? Então já temos aqui os dados do desenvolvedor. Nós precisamos agora colocar aqui os demais dados. Então aqui no primeiro eu vou colocar aqui chamados, dois pontos. Vou dar um espaço aqui para ele poder dar um espaço entre um item e outro e vou concatenar com o e-comercial o desitem.id, que é o que nós estamos utilizando para identificar o chamado. No próximo, nós temos aqui o título. Vou colocar aqui o desitem.título. O próximo seria a nossa prioridade. E o último aqui que seria o anotações. Então vou colocar aqui anotações. E o anotações nós vamos colocar o desitem. Esse cara aqui, anotações, ele tá com outro nome lá que é a descrição. Seria a descrição. Aí aqui, pessoal, se no de vocês não tiver, aqui nesses itens aqui, ó, ele vai ter a opção de quebra automática, tá? Então eu vou deixar, por exemplo, esse item aqui habilitado, ó, como quebra automática. Vou descer aqui embaixo, ó, quebra automática. Eu vou deixar ele habilitado. E aí ele vai ficar dessa forma. E eu não quero. Ah, Daniel, mas o texto pode ser muito grande. Sim. E como não temos muito espaço, eu realmente vou deixar ele aqui desabilitado. E dentro da label nós temos o item tooltip. E aqui no item tooltip eu posso colocar o desitem.descrição. E sempre que o usuário parar o mouse aqui, ó, ele mostra um tooltip com
a descrição completa. Então, por mais que a descrição seja grande, acho que nós não temos nenhuma aqui, mas ele vai mostrar a descrição por inteiro, tá? Ó, ele mostra a descrição por inteiro. Outra coisa também que daria para colocar aqui, por enquanto não tá legal, mas pode ser que em breve a Microsoft melhore isso. Então, se vocês quiserem colocar, aguardar, tá? Seria esse ícone moderno aqui, né? Esse de informação. Então, poderia colocar aqui também, ó, de informação. Vou mudar ele aqui para largo, né? Para ele ficar um pouco maior. E aqui dentro também daria para colocar o desitem.descrição. Por que, Daniel, que ainda não tá legal? Porque esse cara aqui, deixa eu apagar, coloquei uma livro. Desse cara aqui, ele tá transparente, ó. Ele não tá legal, você não consegue mudar a cor de fundo, você não consegue dar uma arredondada nas bordas, você não consegue fazer ainda algumas coisas que pode ser que futuramente aí nas novas features ele melhore e fique mais elegante, tá? Mas se quiserem deixar na aplicação de vocês, nessa daqui eu vou deixar também. Bom, aqui agora nos falta o código, então vamos criar ele aqui. Aqui no onSelect do meu, vou iniciar aqui pelo botão da direita, tá? Ó, então vou iniciar aqui no botão da direita. Aqui no botão da direita, na propriedade onSelect do nosso ícone, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, para salvar dentro de uma variável primeiro, update context, para salvar dentro de uma variável a nossa patch da nossa lista de chamados. Ou seja, ele vai salvar aqui para mim dentro de uma variável, faltou o nome, né? Vai ser a nossa lock patch chamados, a nossa patch da lista de chamados. Então vou colocar aqui a lista de chamados. E aonde que eu vou fazer essa patch? Bom, eu quero atualizar um registro já existente. Então, para isso, eu vou utilizar o lookup na própria lista de chamados, aonde o ID seja igual o thisItem.id, ou seja, na linha desse ID que eu estou clicando aqui, que eu estou selecionando aqui, você vai atualizar. O que você vai atualizar? Bom, você vai atualizar a status atual, nós precisamos atualizar, e precisamos atualizar também o ID desenvolvedor. É outro item que nós precisamos aqui atualizar. E aí, o que eu vou colocar no meu status atual? Bom, se eu estou aqui na coluna de novo, esse cara aqui vai virar atribuída, certo? E o meu ID do desenvolvedor? Bom, como nós já temos os dados do desenvolvedor aqui, eu posso colocar aqui o thisItem.dadosdesenvolvedor da coluna desenvolvedor, ou perdão, não quero da coluna desenvolvedor, eu quero o ID desta linha. Então, simples assim, nós temos a nossa patch realizada. Então, estou falando para ele aqui o seguinte, ó, vou só fechar aqui ela toda. E eu estou falando para ele, ó, faz uma patch na lista de chamados, na linha que eu estou clicando, ou seja, onde o ID é igual o ID que eu estou clicando, e atualiza o status atual para atribuída e coloca aqui também o ID do desenvolvedor. Aqui embaixo, vou fazer agora uma patch também, e aí vou criar aqui também a nossa variável. Vou fazer a patch, só que dessa vez eu vou criar uma variável que vai ser a log de chamados, e nessa log de chamados nós vamos salvar a patch da nossa log chamados, e aqui é um novo registro, então defaults log chamados. Eu vou atualizar o que na minha log chamados? Bom, nós temos na log chamados a FK ID chamado, que vai receber o nosso thisItem ponto
ID chamado. E nós vamos também colocar aqui qual que é o status que ele está indo agora. Então, o tipo de modificação, que é o tipo da modificação que nós estamos fazendo aqui, ele vai ser para atribuída. Vou fechar aqui a nossa pet, vou fechar aqui a nossa variável. E agora eu vou fazer uma nova pet. Dessa vez vai ser na nossa log novamente, porque eu preciso aqui atualizar o meu copy ID. Então, qual que é a linha que eu quero fazer a pet? Bom, se eu salvei tudo esse registro aqui que eu fiz aqui dentro dessa variável, eu posso simplesmente utilizar a própria variável. Pessoal, eu acabei criando a variável aqui em cima, não precisava, tá? Porque esse cara aqui não vai mudar. Então, na verdade, não precisava. Se vocês não quiserem colocar, não tem problema. Pode deixar isso aqui sem. Não tinha necessidade. Realmente eu acabei colocando aqui, mas agora eu vi que não vai ter necessidade. Então, eu vou deixar aqui sem essa variável, só para não ficar ocupando o código. E o único que nós vamos precisar da variável é a nossa log de chamados, porque eu preciso passar aqui o registro. Então ele vai fazer uma patch na log de chamados exatamente nesse registro e vai atualizar o nosso copy ID. Faltou o ponto e vírgula. Com o que estiver dentro dessa variável no ID. E agora nós temos aqui o nosso código para mudar esse cara para atribuída. Então, eu vou copiar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui já desse lado. Depois vocês vão entender o que eu vou fazer. Então, vou colar ele aqui. Só que nesse caso, eu não vou alterar nada por enquanto. Então, nós temos aqui já pronto a nossa galeria. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar isso aqui e vou colar nas demais. Pronto, colei em todos. Agora que eu já tenho a réplica de todos aqui, esse cara eu não preciso nessa galeria. A foto do usuário eu também não preciso nessa galeria. E aqui onde está o nome do usuário, vou centralizar e no local do nome do usuário aqui no texto, eu vou colocar como não atribuída. Legal? Então nós já temos aqui a nossa galeria de pendentes quase pronta. O que falta? Filtrarmos somente aquilo que realmente está não atribuída, ou seja, está pendente, que é novo. Como eu vou fazer isso? Aqui no nosso items da galeria, que é onde colocamos o nosso add columns, eu vou falar para ele antes dele adicionar essa coluna, para ele fazer um filter, ou seja, para ele filtrar a nossa lista de chamados, aonde status atual seja igual a novo. Então, basicamente, estou falando para ele aqui que é para ele trazer nessa galeria somente os itens novos. Então, filtra, inclui a coluna e me traz. Vou copiar todo esse código e vou replicar aqui para as demais galerias, alterando aqui de novo para, neste caso aqui está como atribuída, acho que está sem acentuação, ó. Novamente, vou colar aqui na próxima galeria, aqui será testes, faltou um S, e aqui na última galeria, que é o nosso concluído. O que nos falta agora é alterar os botões, ou seja, se ele está em atribuída e eu clico naquele botão, ele volta para novo. Eu preciso remover o ID do desenvolvedor, ou seja, aqui ele vai receber branco. Eu limpo o ID do desenvolvedor.
não tenho mais desenvolvedor porque ele volta a ser não atribuída. Para frente, ele passa a ser testes, ou seja, ele sai aqui de atribuída e passa a ser testes. E aqui eu mantenho o mesmo desenvolvedor, não vou alterar o desenvolvedor. Mesma coisa aqui, se eu estou em fase de testes, ou seja, se ele está em testes, ele volta para atribuída. Neste caso aqui eu não preciso alterar nada, mantenho o mesmo desenvolvedor. E aqui, se ele está em fase de testes, ele vai para concluído, mantendo o mesmo desenvolvedor, tá? E aí, como está mantendo o mesmo desenvolvedor, pessoal, eu posso simplesmente tirar aqui, tá? Ó, eu nem preciso dele aqui. Fica a critério de vocês, tá? Nesse caso aqui, eu vou até remover. Quanto menos código, melhor. Então, vou remover aqui, ó, já de todos. O único que eu não posso remover é no caso do atribuído aqui, ó, que ele vai passar a ser branco. Então, removido, aqui em fase de testes, ele volta para atribuído, já está feito. Aqui em fase de testes para concluído também. Aqui ele volta para testes. Então, aqui eu vou inserir aqui testes. Vou remover também o ID do desenvolvedor, não preciso. E aqui eu não preciso dele, porque ele não vai para lugar nenhum além de concluído. Bacana? Então aqui nós temos o nosso código pronto. Vou pegar aqui o ID 14, vou avançar com o ID 14, ele vai passar aqui agora para atribuída, ó, ele já sumiu aqui do pendente e já passou aqui para atribuída. Ele não me trouxe a foto do desenvolvedor, vamos ver o porquê que ele não trouxe aqui a foto do desenvolvedor. Ó, vim olhar aqui na nossa lista de chamados, ele não salvou o ID do desenvolvedor. Então vou olhar aqui o porquê que ele não salvou. Realmente ele não salvou porque eu utilizei aqui o desitem, porém eu não tinha o ID do desenvolvedor, então ele não iria funcionar mesmo, não tem como. Então o que eu preciso fazer aqui é substituir esse cara por um lookup na minha base de desenvolvedores, aonde desenvolvedor.email seja igual ao user.email. E eu vou pedir para ele retornar para mim aqui o ID da linha. Ou seja, faz um lookup, verifica o desenvolvedor que está clicando nesse botão e armazena o ID. Vamos testar novamente? Então aqui no ID 15, cliquei para atribuída. Meu ID 15 já veio aqui para atribuída, já veio aqui, ó, a foto e o nome do desenvolvedor. Então esse 14 que deu falha, eu já vou corrigir ele voltando ele aqui, ó. Então voltei ele, ó, para pendente e vou mandar ele novamente para atribuído, ó. Ó, o nosso 14 já caiu aqui e já trouxe aqui a minha foto com o meu nome. Então vou agora para a fase de testes com 14. Não me trouxe aqui na fase de testes. Então novamente vou verificar aqui o porquê. Deixa eu só atualizar aqui. Faltou o S, ó. Então já vi aqui que na hora de eu inserir faltou um S. Então aqui nesse código nós vamos colocar o S, que é o que nós estamos utilizando para salvar. Não é teste, é testes. E aqui vamos verificar também se já está correto. Na verdade seria no concluído. Tá como teste, é testes. Então, novamente, vou pegar aqui o ID 8. Já está em fase de teste. O próprio ID 8 já está como concluído. Então, eu vou voltar o 8 aqui, ó. Fase de testes. Volto ele. Atribuída. Volto ele. Novo e sem atribuição. Bom, pessoal, como vocês já sabem, né, vou deixar disponível os códigos aqui que nós utilizamos o botão na aba de downloads lá no site do Power Code Brasil.
Nós não vamos fazer aqui o editar e o detalhes, porque nós já fizemos isso no vídeo anterior, lá onde criamos a lista de chamados com drag drop. Nós temos lá a criação do vídeo do pop-up de detalhes. Então, se você não assistiu ainda e quer criar isso aqui, vai lá, tem o vídeo aí criando passo a passo, tá bom? Se você chegou até aqui, não esquece, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, comenta aí, vamos levar esse vídeo aí a mais pessoas para que possamos cada vez mais disseminar os conhecimentos em Power Platform. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.